E na outra obra que a gente estuda, o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico, né? E as mensagens foram transmitidas pelo Espírito de Emmanuel. Nós hoje vamos estudar a lição de número 15. 15. Conversão. Essas lições, elas sempre trazem no começo um trechinho do Evangelho, e normalmente são palavras de Jesus, como essas aqui. Essa frase que está aí, esse versículo que está aí, ele foi proferido por Jesus e dirigido a Simão Pedro, ao discípulo Simão Pedro. E quem escreveu foi Lucas, no capítulo 22, versículo 32. Tá? Então, as palavras ditas por Jesus a Pedro: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus falou isso para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. O que Jesus quis dizer com isso? Confirma teus irmãos. Bom, primeiro, quando te converteres. Então, quando Jesus falou isso aqui para Pedro, ele não tinha se convertido ainda. E nós vamos ver aqui no texto que Pedro demorou um tempo para se converter. Ele não se converteu facilmente, não. E olha que Pedro, de todos os discípulos, talvez é aquele que estivesse mais próximo, mais íntimo a Jesus. Por exemplo, aqui o texto do livro vai dizer: Jesus, sempre que possível, fazia as suas pregações na casa do Pedro. Ele gostava de falar lá na casa do Pedro. Podia se sentir muito bem lá, né? E apesar disso tudo, o Pedro demorou um tempo para se converter, né? Vivendo ao lado do mestre, e ele demorou para se converter. Então, imagina nós, né? Então, o que quis dizer confirma teus irmãos? Jesus aqui quis dizer para Pedro fortalecer os irmãos, assim que ele se convertesse, para ele chegar nos irmãos, nos outros discípulos, por exemplo, e em todos a quem ele se dirigisse, e fortalecesse a fé de cada. Mas ele só conseguiria fazer isso se primeiro ele se convertesse. Então essa foi a instrução de Jesus para Simão Pedro. E aí o Lucas colocou no Evangelho dele essas palavras aí. Não é tão fácil a conversão do homem. Aí já é Emmanuel dizendo: não é tão fácil a conversão do homem. E nós sabemos muito bem disso. Quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Por que é dito que não é fácil a conversão? Porque muitas vezes nós mesmos nos surpreendemos, se prestarmos atenção, tendo dúvidas sobre a nossa fé. Nós mesmos. Sempre acontece algum instante no nosso dia a dia que nós fraquejamos na nossa fé. Então, nós ainda estamos longe de afirmarmos que nós já somos convertidos. Nós ainda temos que trabalhar muito, trabalhar muito.
denominado de convertido, nós temos que ter a noção completa do perdão. E cada um de nós sabe que nós não temos. A noção completa do amor e da fraternidade. E nós bem sabemos que nós não temos. A noção completa da compaixão. Nós não temos. A distância máxima do rancor, da mágoa, não temos também. Volta e meia temos rancor, temos mágoa, ainda que às vezes passageira, mas ainda somos acometidos por essa fraqueza. O orgulho, a inveja e tudo mais. Então não é difícil nos convencermos de que falta muito para nos autodenominarmos: eu estou convertido. É só a gente fazer uma breve análise aí e você não terá dificuldade para concluir isso. Muitos dizem: eu creio, mas poucos podem declarar: estou transformado. Que são coisas diferentes. Muitas vezes, não, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, eu creio em Jesus, eu creio em tudo, mas daí para falar que eu estou transformado, tem muito chão, para eu estar transformado, eu tenho que me livrar de tudo aquilo que eu acabei de falar. Não é fácil. A nossa tarefa ainda é bastante grande. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Então, quer dizer, no momento que antecedeu aquela última e fatídica reunião, que o Judas cometeria aquele ato que todos nós sabemos qual foi, Jesus falou isso aqui com Pedro: quando você se converter, confirma teus irmãos, reforça a fé com eles, mas primeiro você se converte. Então seria até aquele momento que ele não estava convertido. E quer ver como não estava? Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. Os textos falam disso amplamente. E não é só um profeta que fala, são vários que falam dessa proximidade de Pedro com Jesus. Ela era muito grande, era notável. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Jesus tinha uma preferência de fazer as palavras lá na casa dele. Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão, deslumbraram-se com a visão do Messias transfigurado no trabalho, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Eu acho que ele só foi se converter depois das 3. Quando ele começou a trabalhar, Jesus já tinha sido crucificado. Vai falar aqui. Então, olha só, o Pedro presenciou
ele não tinha se convertido. Ele viu tudo isso, ele estava ao lado de Jesus quando aconteceram esses fatos aqui. E nem assim ele estava convertido. Então, né, fazendo aí uma comparação com cada um de nós, é fácil de entender que ainda estamos longe também da conversão. Né? Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo a seus irmãos. Ou seja, enquanto Simão não foi trabalhar, executar as instruções que o mestre deixou para ele, nisso Jesus já tinha sido crucificado, sepultado. Então, somente quando Pedro pôs a mão na massa, vamos assim dizer, é que começou a conversão. Então não é uma tarefa fácil. A conversão não é uma tarefa fácil. Podemos também entender de outra forma. Quantas existências nós já devemos ter tido? Quantas? Nós não sabemos quantas, mas eu acredito que são muitas para cada um de nós. Muitas. E quantas ainda teremos? Ou será que alguém aqui vai desencarnar já na condição de um espírito elevado e vai para o outro plano? Não creio. Não creio. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Ou seja, para levarmos adiante o verdadeiro sentido da fé, primeiro nós temos que nos converter. Então, cada um de nós é Pedro, antes da conversão. Talvez já vivenciamos muitas coisas que te permitam falar assim: não, mas você está enganado, eu creio. Tá, mas você já está transformado, como falou aqui. Você já se transformou, você já se livrou de todos os sentimentos inferiores que atingem a cada um de nós aqui na humanidade. Então essa é a questão, é a reflexão dessa pequena lição aqui de hoje. Tá? Então, como sempre, as lições aqui desse livro, Caminho, Verdade e Vida, elas são lições muito simples e trazem uma mensagem muito direta. Não deixe uma dupla interpretação. Não deixe uma possibilidade de, mas se. Não tem se. Temos que trabalhar, temos que nos transformar. Está escrito aqui, eu estou só repetindo. Nenhuma dessas palavras está saindo da minha boca. Estou apenas repetindo o que está aqui, que Emmanuel nos trouxe. Temos que nos transformar, para quem sabe um dia podermos dizer: estamos convertidos. Pela lei do progresso, sabemos que chegaremos nessa situação.
mas a tarefa é grande. Mais de 2.000 anos. A tarefa é Por grande. aí. Né? Se analisarmos aí o nosso dia a dia, o nosso comportamento dentro de casa, no nosso círculo de amizades, no nosso trabalho, né? O nosso pensamento, damos conta de vigiar o nosso pensamento? Eu não dou conta de vigiar o meu ainda. Não dou. Por mais que eu me esforce. E aliás, eu tenho me esforçado um pouco. Pouquinho. Então ainda mais difícil ainda. Então a tarefa está aí, né? As instruções são passadas para nós. Isso aqui não é uma história para a gente ficar lendo, isso aqui é uma instrução. Vamos trabalhar para a gente um dia poder falar: estou convertido. E aí poderemos dar testemunho da fé. Mas sem essa transformação, não tem como eu dar esse testemunho de fé. Eu seria facilmente derrubado. Né? Eu vou chegar em alguém falando em fé, porque tem que ter fé, tem que acreditar. Um pouquinho que a pessoa me observar e falar: Márcio, mas você faz isso. Você, da sua boca sai determinada palavra. Não precisa nem falar dos meus pensamentos, porque a outra pessoa não lê os pensamentos. Só os meus atos eu já seria demolido nessa tentativa de querer levar a fé para o outro. Eu tenho que fazer um trabalho comigo, cada um tem que fazer um trabalho consigo. Não tem como um chegar e colocar a fé no outro. A instrução foi essa. Jesus foi muito direto, muito claro com o Simão Pedro: você precisa se transformar para você se converter, para você levar a minha instrução adiante. É isso. Vamos para